Gente a toda cor, é gentileza. Gente junta sonho, um mundo lindo de viver. Gente a todo axé. Oi, vai começar mais uma roda de conversa. A roda Ocupar a Cidade com Arte é apresentada pelo Hermes Pardini e é uma collab com o Festival Rolê. Essa roda tem curadoria do Luiz Gabriel Lopes e da Brisa Marques e conta com a participação do Zé Lu, do Festival Rolê, da Priamone, do Cura, e da Vivian Blaso, do Cidades Afetivas. O Festival Rolê, em uma collab com o Verbo Gentileza, vai realizar essa mesa apresentada pelo Hermes Pardini, reunindo representantes de 3 projetos num debate sobre o que precisa ser falado, a ocupação urbana e a construção de uma visão diferente com a cidade a partir da arte. O Festival Rolê busca oferecer cultura, música, arte nos parques da cidade, provocando as pessoas a saírem de suas casas e de conhecer novas áreas da cidade. Assim como o Cura, que tem também a proposta de ocupar a cidade com cultura e arte, num olhar novo para os espaços urbanos e também provocando as pessoas para que elas reconheçam outros espaços. A Priamone, do Cura, trabalha desde 2007 como pintora, se direcionando para o muralismo, e desde 2013 já pintou mais de 5 empenas no Brasil e na França. Co-realiza o Cura junto com a Jana Macruz e com a Juju Flores, e as 3 são as diretoras artísticas do festival, que já está na 7ª edição e podemos falar é o maior festival de arte pública de Minas Gerais. E a Vivian Blaso dedica-se aos estudos das diversidades culturais e pensamento complexo das relações entre ativismo e ação dos coletivos nas cidades e das tendências, né, que estão aí em consumo responsável e em sustentabilidade. A Vivian é ativadora de insights que transformam a mentalidade das pessoas. Ela é ativista e co-realiza o Cidades Afetivas. E o Zé Lu é cantautor e mensageiro, dono de um timbre singular, traz na sua voz o peso e a leveza dos estímulos que podem dialogar com seu íntimo. O seu canto é multissensorial, a sua arte adentra o caminho melancólico em que vibra o que a gente justamente vai falar aqui, a cura e a esperança. Olá, eu sou a professora Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas e artista. Essa proposta do Verbo Gentileza, de fato, ela é um convite à convivialidade, a restabelecermos essas relações que sempre ocorreram nas cidades, né? E nada melhor do que essa retomada das ruas, ocupando as praças, os espaços públicos da cidade, para que a gente possa estabelecer aí novas relações de convivência. Então, o meu encontro com a arte nessa dinâmica das cidades é um encontro que faz com que a gente consiga se reconectar de novo com esse espírito contemporâneo, com esse espírito do presente, porque, afinal de contas, a arte só existe porque a gente existe, e a sociedade só existe porque a gente se reconhece nos outros, né? Então, a proposta do Verbo Gentileza dessa edição, que é um convite para a gente respirar, para a gente poder regenerar, ela corresponde a um dos Zeitgeist, ou seja, do espírito contemporâneo que a gente está atravessando. O que acontece nessas dinâmicas hoje que vão condicionando as nossas vidas? A gente vai ficando meio que prisioneiro dessas subjetividades que vão compondo o nosso arcabouço intelectual, as formas como a gente vai se relacionar, as formas como a gente vai produzir, ser e estar nas cidades. Então, essa proposta, onde a gente tem a partilha da alimentação, né, o convite desse regenerar através de um grande festival, que é o Verbo Gentileza, e também com a proposta do piquenique, ou seja, né, o ato da convivialidade, o ato da gente estar com o outro, a partilha daquilo que é comum para mim com os outros, isso faz com que a gente retorne
ao nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? A nossa própria casa. Né? Eu costumo dizer que a casa ela tem várias metáforas, né? A forma da gente estar na rua, a forma da gente ocupar a rua, é uma forma da gente se sentir em casa também, porque afinal de contas o espaço da rua, o espaço público, o espaço das cidades, ele é para todos nós. Mas quando a gente olha para essa casa e a gente faz um mergulho profundo na nossa intelectualidade, a gente também observa que elementos dessa casa que estão lá no nosso mundo imaginário, nas nossas formas da gente sentir e viver essa cidade, também vai direcionando o nosso próprio estilo de vida, a forma como a gente vai conduzindo as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente reprime, as coisas que a gente não gosta. Então, a cidade, ela sempre ocupou no imaginário, né? Muito lugar de discussão, muito lugar de debate, muito lugar onde a gente tem essa possibilidade de um novo experienciar, de um novo sentir. Quando a gente olha para a arte, né, a arte como essa grande potência daquilo que está dentro, a arte é a gente falar com o coração, é a nossa escrita com a alma, né? A arte, ela vem e ela atravessa todos os nossos sentidos. Quando a gente está falando, por exemplo, das instalações urbanas, das ocupações urbanas, da arte que vem dessa pulsão, daquilo que é reprimido, daquilo que a gente costuma dizer que está à margem da sociedade, ou seja, a arte urbana ela já nasce com essa própria natureza de reivindicação de algo que não está sendo visto por todos na cidade, ela vem com essa proposta mesmo de nos provocar, de nos convidar para uma nova forma de sentir e observar essa cidade. Então, a gente tem aqui nessa roda de conversa a Pri, a Moni, por exemplo, que traz na sua arte toda uma efervescência que está relacionada a esse ser mulher, né? A esse corpo dessa mulher, essa natureza que todos nós somos. É um convite para a gente sentir e olhar para essa cidade, mas ao mesmo tempo olhar para a nossa casa, olhar para dentro de cada um de nós. E o Cidades Afetivas acabou vivendo um pouco dessa experiência, né? Eu me redescobri artista, porque a arte está dentro de todos nós, nas minhas experiências, nas minhas caminhadas etnográficas pelas cidades, no ato de flanar pelas cidades, e na convivência, nos diálogos, na rua, na praça, nos muros da cidade, conversando com os artistas e tentando compreender um pouco do que inspirava esses artistas, por que eles estavam ali, tentando decodificar um pouco dessas inscrições visuais urbanas pela cidade. E um dia eu estava fazendo uma dessas minhas caminhadas e dessas pesquisas, das entrevistas no Cidades Afetivas. Cidades Afetivas é um observatório dos movimentos afetivos que ocorrem nas cidades, e eu fui atravessada, né, por uma ocupação artística em um prédio na cidade de São Paulo, que é a Ouvidor 63, e aí eu olhei para aquelas obras de arte, olhei para aquela arte visceral, para aquelas cores, aquelas formas, aquelas escritas, aquelas narrativas que estavam sendo produzidas ali nessa ocupação, e fui completamente atravessada por ela e saí de lá da ocupação Ouvidor com a convicção que era um chamado para mim, era um chamado muito profundo para que eu também pudesse, através das múltiplas linguagens, colocar essa potência que a arte urbana traz, que a arte traz de comunicar aquilo que a sociedade está precisando nesse presente, né? Tá vivenciando dentro dessas questões que hoje são tão sombrias, que é o direito à cidade, que é o direito, por exemplo, dos povos originários, é o direito, por exemplo, da natureza, né? Eu costumo sempre dizer, quando a gente faz essas caminhadas estéticas de reconhecimento de territórios na cidade, se os rios da cidade pudessem nos dizer quais eram os sentimentos deles em relação à nossa forma de ocupação e apropriação, nossa forma de utilização desses rios, o que será que esses rios iriam nos dizer? Provavelmente eles iam estar
muito tristes, a não ser aqueles que já estão aí pulsantes e sendo redescobertos e reavivados nos processos de trazer e de renaturalizar novamente os rios para fora do asfalto, né? Por quê? Porque nós também somos rios, nós também somos natureza. Então, uma primeira grande intervenção artística dentro do meu processo como artista foi uma ocupação que nós fizemos na Unibis Cultural em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer 12 metros de grafite com aquarelas. E por que as aquarelas? Porque as aquarelas, elas também têm essa lógica da água, né? Você não controla muito qual é o final da produção artística de uma aquarela, né? E foi muito curioso, porque aí vem também o papel do feminino dentro dessa constituição, né? Dessa minha subjetividade. E eu fiz, aí impulsionada também por uma vivência, por uma experiência estética do caminhar na cidade, uma inspiração para mim que foi os jardins de chuva, presentes aqui em São Paulo, dentro dos ecobairros, né? Ecobairros é um ecossistema permanente, né? Dessa retomada de uma nova possibilidade de resistir e existir dentro da cidade, reivindicando esse conviver e reivindicando a questão do bem viver na cidade, ou seja, os direitos da natureza. E os jardins de chuva, eles têm aí uma formulação meio técnica, super importante, porque é uma solução biológica, orgânica, né? Natural, da própria natureza, é uma solução baseada na natureza que pode muito contribuir, por exemplo, com os sistemas das drenagens urbanas, ou seja, devolve para as águas, através da captação das águas da chuva, as águas mais limpas e, de novo, para o seu curso dentro das estruturas pluviais. E aí eu falei, nossa, eu vou criar uma personagem que é a menina das águas, onde os cabelos dela percorrem toda a cidade e essas águas elas vão se misturando dentro desses jardins de chuva e atravessando os prédios e rompendo o asfalto pela cidade. E muito curioso, porque assim, a água sempre esteve muito presente dentro da minha vida, desde criança, porque eu sou de Belo Horizonte e a minha família tinha um rio, né? Um rio não, tinha uma represa ali dentro da estância de Três Marias. A gente tinha um rancho e nesse rancho a gente tinha um contato visceral com a natureza, a gente pescava, a gente tomava banho nesse rio, a gente cuidava desse rio, a gente admirava o pôr do sol, o nascer do sol, as garças, os pássaros, né? Então, esse contato muito visceral. E muito interessante porque também nesse processo de ação humana em relação a esse rio ele foi secando ao longo da sua trajetória, em função da ocupação humana, né? Em função das represas, em função da construção de hidrelétricas, em função da devastação ambiental. E era muito curioso, porque eu me lembro desde a minha infância, quando a gente atravessava, né, que era uma estrada de terra, a gente sempre via aquelas crianças em trabalho escravo, né? Mas eu nem me dava conta disso nas carvoarias, porque as matas eram derrubadas e era plantado eucalipto, né, para abastecer as siderúrgicas de Minas Gerais. E muitas vezes, quando a gente ia na época da chuva para essa represa passar férias com a família, os carros ficavam atolados, né? Então a gente ficava toda suja de lama. Isso para a gente era uma festa. Mas eu me lembro do meu pai falando assim, tá vendo? Você precisa estudar, porque se você não estudar, você vai ficar igual essas crianças aí, tendo que trabalhar em trabalhos análogos, em uma condição muito desigual, né? E aquilo para mim foi muito traumático, mas tinha um sentido nisso que na época meu pai falava com a gente desde de criança, né? Então a gente ia para essa experiência durante muitos anos, né, da nossa infância, da nossa juventude, e era completamente atravessada por essa vida
natural, né? Que nós somos natureza. Então, quando a gente vem para o urbano e a gente vê que a gente acaba perdendo essa conexão de que nós somos natureza, onde a gente tem aí os rios tamponados, a gente tem os rios canalizados, para que a cidade possa se desenvolver e crescer, o que foi acontecendo, né? A própria natureza, exemplo do que aconteceu em Belo Horizonte, ela explode, né? Que foi o caso aí do Rio Arrudas, né? Ela explode o asfalto e mostra que ela está viva, né? Então, a minha arte, ela tem um pouco dessa questão visceral da defesa da natureza e da defesa, sobretudo, dos povos originários, né? Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu tenho uma ascendência de italianos na minha família que ocuparam aí, como muitos imigrantes, a Praça da Estação e da Praça da Estação, o bairro de Santa Teresa, o bairro da Floresta. Era uma colônia mesmo, né, de italianos, mas pelo lado do meu pai tem toda essa coisa mais visceral, né, da minha bisavó, que era indígena. Então, eu também tive muito... meu pai é do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, né, e a minha avó de Ponta Porã, que é ali bem divisa mesmo, com toda essa questão indígena, a questão da terra. Então, tudo isso sempre muito presente na minha história, na minha trajetória e na minha memória. E por que eu estou falando tudo isso a partir da minha vivência, da minha experiência, que eu acho que faz todo sentido para essa roda de conversa que a gente está aqui no Festival Rolê, que é uma proposta, né, de trazer a ocupação das praças, ocupação dos espaços públicos, das áreas verdes da cidade, também nessa reivindicação, né, de arte e cultura, ou seja, vamos estabelecer novamente uma relação harmoniosa. Com o verbo gentileza, né, só o que o verbo gentileza quer dizer, com esse convite para a gente respirar, com esse convite para a gente, a partir desses sentidos, a partir dessa vivência com a cidade, a gente ter uma oportunidade de regenerar. Então, assim, o Cidades Afetivas trabalha com 3 princípios, que é o convivialismo, o bem viver e a vida em comum, e a gente consegue ver tudo isso aqui nessa roda de conversa e nesse grande movimento artístico, cultural, visceral da cidade de Belo Horizonte, nesse momento que a gente está nessa retomada, né, das nossas atividades de novo para a rua, né? Porque isso é como se a gente estivesse em festa, né? Nós estamos também em festa, mesmo com todas as dificuldades, com todas as desigualdades, a cidade sempre foi o lugar da festa, ela sempre foi o lugar das manifestações artísticas, culturais, né? Ela sempre foi o lugar da arte, né? O que seria da arte se não fosse colocar, de fato, essa arte na rua? Então, é muito curioso a gente retomar todos esses espaços e todas essas atividades hoje do Verbo Gentileza, com essa collab com o Festival Rolê e hoje Cidades Afetivas, na figura dessas três pessoas super importantes, né? Zé Lu, Priamone, e eu também me considero uma pessoa importante dentro dessa articulação da reivindicação dos direitos da natureza, do direito à cidade, do bem viver, porque a arte é capaz de resgatar e de nos reconectar com esse todo. Afinal, se não fosse a arte, como nós teríamos sobrevivido no momento de confinamento durante a pandemia? E um outro convite que a arte sempre nos traz, e aí falando especificamente de arte urbana, é que a arte urbana ela sempre tem um recado, né? Eu costumo dizer que a arte urbana ela é a cidade viva. Por que ela é a cidade viva? É porque ela é a linguagem da cidade, né? É a arte urbana que é capaz de transmitir aquilo que é o que os seus cidadãos ou aquelas que as invisibilidades não estão sendo vistas, né? Ela está sempre reivindicando alguma coisa, ela está sempre fazendo um convite para a gente sentir. E por que o sentir é tão importante nesse momento que a gente está vivendo? Porque a gente está vivendo tempos que são sombrios, são tempos muito contraditórios, tempos onde as desigualdades sociais aumentaram, tempos de guerra,
Então, nada melhor que a arte, essa reconexão, que nós somos natureza, que nós também fazemos parte desse ecossistema, para que a gente possa, inclusive, trilhar juntos um caminho aonde a gente possa construir uma cidade mais afetiva, uma cidade mais convivial, uma cidade mais generosa, uma cidade mais gentil, aí com muitas ativações que possam nos colocar numa direção diferente da direção de que nós trilhamos até aqui. O que seríamos de nós se não fosse a ocupação artística, a ocupação das artes nos espaços públicos e pela cidade, na cidade, para a gente ter esse momento e essa pausa para respirar. E por que esse convite para respirar, então, ele é tão importante? Porque quando a gente está respirando, a gente está se reconectando, a gente está oxigenando e a gente está transformando naturalmente o nosso processo de metamorfose. Todos os corpos vivos, eles produzem metamorfose o tempo todo. E é justamente na metamorfose que a gente tem a capacidade criativa, a gente tem a regeneração, né? Então, o que é bios? Bios é aquilo que tem a ver com a vida, né? Então, esse verbo gentileza, toda essa forma gentil de nos conectarmos com o todo, é um convite para que a gente possa regenerar a nossa mente, a nossa vida e a nossa vida em comum. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e faço aqui um convite para vocês curtirem as páginas oficiais do Cidades Afetivas, que é cidadesafetivas.com.br, nas redes sociais. Até logo! Gentilmente pode transformar, fazer o mundo melhor, melhor pra gente. Gentilmente revolucionar, fazer do mundo um lugar